Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical e caminhando rumo à vitória, rumo à conclusão. Estamos, nesse trimestre, estudando de maneira muito especial a primeira e a segunda carta de Timóteo, dentro do tema que foi proposto por nossa revista. E hoje nós temos uma lição muito interessante. Nós estamos estudando hoje o último capítulo de 1 Timóteo, ou seja, o capítulo 6, do verso 3 até o verso 21. E o título é um título interessante, Piedade com Contentamento. É um título muito expressivo, evidentemente, os estudantes da Palavra de Deus sabem muito bem o que significa isso, mas é um tanto quanto genérico, Piedade com Contentamento. Nós hoje abordaremos esse assunto da nossa lição muito mais falando sobre estar contente com o que Deus tem nos dado e ter também essa questão do progresso dentro de uma perspectiva de Deus para a nossa vida particular, do que propriamente estaremos falando sobre ser ou não rico, por exemplo, ou ter ou não reservas. Evidentemente que temos que ter. Então não é uma apologia à pobreza financeira, ao não ter recursos financeiros, mas sim, aí sim, é uma defesa sadia de como viver de maneira saudável, né, sendo redundante, com essas questões financeiras, com posses, com bens e até mesmo com certas honrarias que, por vezes, né, o Senhor permite que nós tenhamos. Então, seguindo aqui, nós entramos no texto, né, que é 1 Timóteo capítulo 6, e eu quero ler o primeiro versículo, 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, e assim o texto vai seguindo. Se você der um pulinho aí para o versículo 5, diz assim: contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aí ele completa no 6. Mas é grande ganho e piedade com contentamento. Essa vida com Deus é uma coisa maravilhosa. Nos últimos versículos desse capítulo 6, o 20 e o 21, o texto nos diz, e os alunos de Escola Bíblica Dominical devem ler todo o capítulo, do 3 ao 21, tá? Mas nós vamos pegar o versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo, que assim seja. Amém. O texto é maravilhoso, porque viver contente é algo que está além das aparências, além das publicações de redes sociais, além do que nós passamos para a sociedade que nos cerca. Quando fala aqui de piedade com contentamento, está dizendo que, na verdade, nós temos que ter essa vivência, a começar dentro de nós, em relação à nossa intimidade com Deus. Porque essa intimidade com Deus, quando aflorada e muito bem trabalhada, ela traz para nós um contentamento em todas as coisas que nós vivemos. É o famoso Filipenses 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós sabemos o contexto anterior e também o contexto posterior da gratidão de Paulo pela ajuda da igreja aos Filipenses. Mas não porque ele precisasse disso, mas também não porque ele não estava precisando, porque ele tinha aprendido a viver em tudo e também tinha aprendido a ser grato. E é por isso que ele expressa essa gratidão. O autor da nossa lição, nesse primeiro parágrafo aqui, nessa primeira parte, né, que é a introdução, que eu já considero feita, ele destaca algumas coisas. Por exemplo, o princípio fundamental correto e correto é não amar o dinheiro. Então aqui já entra algo que é fantástico para a nossa meditação na introdução. Estamos lidando então com um problema, que na época de Paulo acontecia isso, hoje também acontece. Ele está falando de não amar o dinheiro, ou seja, tratá-lo
como alguém que te serve, tomando essa figura de uma pessoa, né? Use como se fosse um bom funcionário, mas não deixe ele ser o seu patrão. Dito comum no nosso meio, né? Em nossa igreja, por muitas vezes, quando falamos sobre esse assunto, tomamos posse dessa figura. Então entendamos isso com profundidade. E ele faz aqui uma brincadeirinha, né? Mas com um fundo de verdade, como diagnosticar se você ama o dinheiro. E ele faz 6 pontos para avaliação, né? E eu não posso pegar todos, porque estamos apenas na introdução, né? Mas eu gosto muito dessa parte. Ele diz assim, você ama o dinheiro quando nunca se satisfaz com o que tem. E isso está muito ligado, todos os outros 5 são fantásticos. Mas esse de você nunca estar satisfeito com o que tem, ele realmente vai ser o ponto focal nesse nosso caso, porque ele dará margem a todos os outros desvios que vêm em seguida. Então, se o amor ao dinheiro é um problema, o primeiro tópico, profundo que é, vai falar sobre justamente o amor ao dinheiro. Nós estamos entre o versículo 3 e o 10, tá? De 1 Timóteo capítulo 6, tá? Quando ele fala aqui, nesse bem comecinho, né? A ideia-chave para entendermos esse trecho é porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, verso 10. Bom, entendamos aqui que o que o apóstolo quer trazer para o seu público daquela época, para Timóteo, para aquela igreja, e o que o Espírito Santo traz para nós hoje, me perdoem, é o seguinte, é a raiz de todos os males, quer dizer, é o que alimenta, é o que sustenta, é o que nutre, é o que dá vida a esse mal. Então, o amor, não o dinheiro em si. Porque sabendo usar com sabedoria, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e aí entra um princípio para mim de Deus para nos manter saudáveis, que são aquelas pessoas que sabem realmente, que têm um coração que contribui, que dá a Deus o que é de Deus, que não deve nada à sociedade nem ao governo, que tem realmente uma consciência, aí atenção para isso, uma consciência cidadã, realmente tem uma consciência cidadã que é polida, essa pessoa ela tem uma grande chance de realmente ter sucesso no seu relacionamento com essas coisas, no saber usar, tá? E ele coloca 3 pontos aqui, 4, aliás, falando sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro gera a comercialização da fé. É evidente. É evidente. Porque esse primeiro tópico que fala sobre o amor ao dinheiro, observem só. Por que o amor ao dinheiro leva à comercialização da fé? Porque, na verdade, no contexto religioso, nós teremos uma comercialização, porque a pessoa ama o dinheiro e não verdadeiramente ao Deus, a Deus que a livrou. Nós vemos esse contexto, por exemplo, na época das indulgências. As indulgências, elas são um movimento que acontece dentro da igreja católica romana da época, que vai levar e vai também uma resposta, na minha opinião, de Deus àquele movimento acontecendo ali, entre muitos outros, vai gerar a reforma protestante. As 95 teses de Martinho Lutero e um movimento crescente em todos os lados por causa disso. As indulgências, elas são um movimento terrível. E é justamente a comercialização da fé. E hoje, em algum ponto, vivemos também uma realidade triste sobre isso. É uma comercialização da fé. Ele vai falar aqui dentro desse tópico 3 pontos, né? Eles ensinavam uma doutrina contrária ao padrão bíblico, porque o padrão bíblico não é esse, tá? De graça receber, de graça dar. Mas ele fala que digno é o obreiro do seu salário. E aí entra o equilíbrio. Porque o movimento, irmãos, ele é fantástico. É lindo o movimento, mas o movimento ele tem que ter uma organização. Então eu falo de movimento e organização. E dentro disso a igreja passou por isso já nos seus primórdios. E hoje também. Tá? Nós temos que seguir nessa organização, porque as coisas têm que se manter. Não é só o movimento. Tem que ter o movimento e a organização. Olha Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo, todo mundo falando em língua. Quantas vezes isso aconteceu mais? Falando em língua das nações ali, como foi no dia de Pentecostes.
Mas segue a organização. E aí lá no capítulo 6 nós vamos ver a igreja se movimentando para a organização e chegando àquela coisa maravilhosa da instituição dos diáconos, porque precisava. E assim se segue, tá? Assim segue as organizações e a história da igreja fala sobre isso. O ponto 2, ele fala o seguinte, ainda sobre o amor ao dinheiro. Impede-nos de desfrutar o verdadeiro contentamento. Porque quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama honras nunca se fartará dela. Quem ama elogios nunca se fartará dela. Então é uma armadilha que o inimigo na nossa alma usa muito bem, porque ele tenta fazer-nos cair nisso. Então ele fala, impede-nos de ter contentamento, né? E ele fala aqui do verso 6, né? E nós vamos ver que realmente, em alguns casos, as pessoas não estão satisfeitas com o que têm, porque administram mal, porque não sabem dar a Deus o que é de Deus e ao governo o que é do governo, administraram muito mal as suas vidas e, em alguns casos, essa questão da administração não está tão somente nos recursos que entram, atenção para isso. Porque o recurso que entra, muitas vezes eu posso fazer muito pouco para aumentá-los. Mas esse recurso que entra, ele sai também em uma outra ponta, ou seja, se eu recebo R$1.000, eu não posso gastar 1.500. Eu não posso controlar a entrada, mas eu posso controlar a saída, eu diminuo. Eu adequo a minha vida, eu chego mais. Mas quando nós vivemos em uma sociedade que, na verdade, eu tenho que demonstrar aquilo que eu não sou, aí fica complicado. Tá? Então, seguindo aqui, a gente vai ver que o amor ao dinheiro, ele nos cega-nos, né? Quanto à realidade da vida. Quer dizer, ele é uma doença. Porque ele nos cega em relação à realidade da vida, tá? Nós entendemos aqui, ele vai falar, porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma levaremos desse mundo. Tem uma citação bem interessante de John Rockefeller, um dos homens mais ricos do século passado, em certa época, foi o homem mais rico do mundo, né, em meados, aí, na primeira metade do século passado. Né, John Rockefeller diz, o homem mais pobre que conheço é aquele que só tem dinheiro. Uma citação dessa feita por esse homem. O autor conta-nos aqui algo interessante também, né, sobre Carlos Magno, da França. Ele fala algo interessante, que também é atribuído em alguma porção disso, com a mesma ideia, a Alexandre o grande imperador grego, que morreu com 33 anos de idade, depois de ter conquistado uma grande área de terreno, e realmente um império ali se formou, que são homens que entenderam isso. De alguma forma, pelo menos a história aponta para esse contexto moral. Então, se eu tenho isso, por que cega-nos em relação às coisas da vida, né? Como ele fala aqui, cega-nos quanto à realidade da vida, porque às vezes parece que o poder financeiro vai nos fazer ser eternos. Alguns homens vivem nessa terra como se já estivessem no céu. E, na verdade, infelizmente, quando tiverem partido dessa vida, viverão uma realidade totalmente diferente dessa. Não porque tiveram dinheiro, não porque tiveram recursos financeiros, mas porque não souberam administrar a realidade dessa vida. Essa vida é uma oportunidade que o homem ganhou de voltar-se a Deus e entregar a sua vida a Jesus. Esse é o contexto. Tá? Então, tendo isso, as outras coisas ficam menores. Não que fiquem sem importância, digo de novo, não é uma apologia a não ter recursos financeiros. A pobreza financeira não é isso. Mas que sejamos pobres diante do Senhor. Gosto muito de Davi, né? Sou pobre e miserável. Meu Deus! Salomão também se expressa assim em alguns momentos de sua vida. Fecha-se assim, ó. O amor ao dinheiro conduz ao pecado. Alguém pode discordar disso. Mas por que ele vai falar sobre isso? Olha aqui. O amor ao dinheiro, aí, entre aspas, gera a vontade de ser rico. Paulo diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentações ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Verso 9, 3 lições. Um perfil, tá? Os que querem, quer dizer, esses que desejam, acima de tudo, essa questão de ficar rico. Tá? Essa é uma questão fundamental para entendermos. Porque aqui você está falando de um querer exagerado que diminui tudo mais na sua vida. E isso não é saudável. Isso não funciona. Isso não dá certo. Porque é realmente algo terrível. Conduz ao pecado. Isso é caminho certo para o pecado. Vai cair. Porque tudo que for
legal para conseguir dinheiro, legal que eu digo no sentido, vou conseguir, custe o que custar, a pessoa vai entrar nessa, ainda que ela peque, tá? Eu gosto muito de 1 Pedro 1, verso 18, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. E o verso 19 vai dizer assim, mas com o precioso sangue de Cristo. Tá? É maravilhoso isso, irmão. Lucas 12, que ele cita aqui, que está na nossa leitura também, ainda dentro desse último tópico dessa parte, ele fala que é louco aquele que ajunta tesouros só na terra e não é rico para com Deus. Então, ajunte tesouros se você pode, se você tem sabedoria, negocie, granjeie, abra negócios, abra empresas, sabe, faça tudo que é honesto, entregue a Deus o que é de Deus, ao governo o que é do governo, cresça, mas tenha o seguinte, seja rico aqui na terra, mas tenha um tesouro no céu. Ou seja, seja piedoso. E aqui eu falo para crentes, tá? Falo para pessoas que já nasceram de novo em Cristo Jesus. Invista, irmão. Nós estamos em uma sociedade em que agora nós começamos de maneira mais clara a entender, por exemplo, essas questões de investimento. Isso é dito com um pouco mais de transparência, é trazido a nós com um pouco mais. Essa geração que vem à frente, por uma questão de mudança, também tem isso um pouco mais afiado. Né? Antigamente, para nós, caderneta de poupança era algo maravilhoso. Né? Pelo menos eu, quando era adolescente, era uma coisa assim, um alvo. Né? E aí vai falar muito dessa realidade. Tá? Ele fala que é um perigo, né? Fica aqui sem filtro, porque ele conduz ao pecado, ao amor ao dinheiro, porque você perde o filtro. Você perde o filtro moral, você perde o filtro ético, você perde o filtro bíblico. Porque a Bíblia é um livro de fé e prática. Não só de fé vazia, mas de prática também. E ele fala um fim trágico. Por quê? Um fim trágico, porque você imagina uma pessoa, e como nós temos em nós uma firme convicção de que o salvo não se perde, você imagina como que é triste você ver uma pessoa que deveria estar vivendo as grandezas e as benesses de Deus para a sua vida, e por causa de uma teimosia relacionada a questões financeiras, não tem tempo para ir na igreja, não consegue se satisfazer lendo a palavra de Deus nos períodos, porque ela não tem tempo para isso, e no tempo que ela tem, ela está pensando como ganhar mais dinheiro. Pessoas que vivem, às vezes, coisas e querem ostentar, porque tem também aqui as questões ligadas no meio desse primeiro tópico, que vai falar sobre ostentação, que vai falar sobre insatisfação. São pessoas que sempre queriam ter mais. Aí eu me lembro do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu gosto de uma meditação simples, mas interessante sobre isso, que é o seguinte, então se ele é o meu pastor, o que eu não tenho não me faz falta. Mas isso não se aplica à vida prática de algumas pessoas. E aqui não é um julgamento, é uma lição maravilhosa que nós estamos tendo. Porque Paulo, nessa primeira carta, no contexto que ele escreve, ele está preocupado. Ele está preocupado com isso em relação a Timóteo, mas em relação à igreja também. Imagina como que aquela igreja, a igreja de Éfeso, não está nisso. Então ele precisava de ser instruído nisso. E com certeza não foi a primeira vez que Paulo tocou nesse assunto, mas ele reforça de novo isso com Timóteo. O segundo tópico, queridos, ele vai falar sobre o poder do homem de Deus. Se de um lado nós vimos essas questões todas, que são alimentadas por falsos profetas, porque a liderança também incentiva esse tipo de situação. A adoração ela se distorceu, ela saiu do eixo ou da centralidade em Deus e ela está agora no ganho financeiro. Então esse ganho financeiro que é vendido, ele também tem que ter um retorno para quem dá esse ganho financeiro. Cuidado com isso. Cuidado com esquemas mirabolantes e mágicos, pirâmides, outras coisas mais, e coisas até mesmo, às vezes, dentro do contexto religioso. Eu nem digo igreja. Então, muito cuidado com isso. Porque engano são coisas que vão caminhar para essa infelicidade. Né? O fim é trágico, porque, finalizando aqui, ele fala que o fim é trágico porque, na verdade, essa satisfação que você deveria ter na vida cristã, ela não chegou. E por isso que o fim é trágico. Porque muitos talvez só vão dar conta disso na hora que estiverem em um leito de hospital sozinhos. Olhando para trás e pensando, mas eu poderia ter sido mais generoso. Eu poderia ter ajudado mais. Eu menti quando falei sobre esse ganho, sobre isso e aquilo.
Sabe, meu Deus, vivamos a grandiosidade da vida cristã, administrando bem os bens que temos e também as riquezas que o Senhor nos der, que sejamos sábios em fazer isso, sendo fartos em tudo, alegres, irmão, sabe, com alegria, não é com tristeza, né? Nada disso, tá? E a parte de baixo, né, a segunda, vai falar o homem de Deus, porque é o contraponto disso. Ele diz assim, Paulo continua, tu, porém, ó homem de Deus. As palavras tu, porém, apontam para um contraste entre Timóteo e os falsos profetas. E aí eu digo, entre a verdadeira igreja e a igreja que está capengando. Aquela igreja que, às vezes, é igreja só no nome. Porque, na verdade, a fachada é de igreja. E tem, às vezes, até pessoas ali que se converteram mesmo. Mas, na verdade, elas têm um intuito financeiro, tão somente. Uma luta por prosperidade financeira, por bens, por ostentação e, principalmente, por mostrar isso. Aí, a ênfase foi trocada. Agora, quando a glória de Deus está sendo manifestada, vidas se convertendo, pessoas mudando através do poder do Espírito Santo, pregação com autoridade, vida transformada, e vem também essa questão dos recursos financeiros melhorando, excelente. Mas uma coisa eu digo, isso com toda certeza, a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e tem uma boa relação disso, não passa necessidade. E quando passa é assistido. E existe um trabalho de Deus em nós. Então ele recomenda que tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Nós devemos fugir disso. Isso aqui ele está escrevendo para um pastor, mas serve para todos. Tá bom? E aqui ele traz para nós algo que é interessante, ele sintetiza essa última parte, e ele vai falar, né, sobre algumas atitudes que realmente são como atitudes preventivas. E ele vai usar realmente como base esse versículo para falar sobre isso. Tu, porém, ó homem, foge dessas coisas. O homem de Deus, ele é conhecido, né, e eu já vi uma pregação com isso, acho isso bem interessante, por aquilo que ele foge. Quer dizer, foge dessas coisas, foge do amor ao dinheiro, foge da ganância, foge disso. Porque assim como muitas outras coisas na nossa vida, nós somos conhecidos diante de Deus e também diante dessa sociedade por aquilo que nós fugimos. Foge, e fugir não é vergonha. Nós lembramos de um texto maravilhoso, contado na palavra de Deus, que conta a história de José, filho de Jacó. José, ele corre do pecado, jovem, longe de sua casa, longe de sua família, de sua terra, desprezado por seus irmãos. Aquele homem jovem, com a força dele, ele corre do pecado. E às vezes nós contamos a história de José com alegria, não é verdade? Falando sobre aquilo, e às vezes nós mesmos não fugimos. Então é fugir, tá? Foge disso, tira do coração. Como que a gente faz isso na prática? Meus queridos, para mim, isso começa quando nós aprendemos a ter uma relação saudável. Nessa questão, eu digo que o dízimo é um grande professor, porque você aprende a fazer isso. Pessoas que são fartas em ofertar. Pessoas que têm alegria em contribuir. Não com tristeza. Não adianta te tirar e, mas isso vai me fazer tanta falta. Aquilo. Sabe, não, é com alegria. Então, foge disso. Foge da ganância, foge do amor ao dinheiro. Seja inteligente, negocie bem. Prepare, estude, cresça. Participe de concursos, cresça. Que o Senhor te abençoe nisso. Ele é também conhecido por aquilo que ele segue. Ele coloca o cristianismo não é só fugir do pecado, mas correr para a santidade. Aí ele diz assim, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. É a questão posta, queridos, lá em Gálatas 5, verso 19 a 21. Você vai ver os frutos da carne. Do 19 ao 21, a lista grande. Mas aí, quando nós chegamos no verso 22, você vai ver os frutos do Espírito. O fruto. Hoje não. O fruto do Espírito. E que coisa maravilhosa. É a contraposição disso. Nós somos conhecidos por aquilo que, um cristão verdadeiro, por aquilo que ele foge, mas também por aquilo que ele segue. Porque não existe vazio, não existe espaço vazio, vácuo. Não existe isso.
isso estará sempre ocupado ou pelas boas obras que Deus tem dado à nossa vida, ou pelas obras e influência maligna que Ele está sempre tentando nos derrubar. Não esquente a cabeça com as batalhas que vêm, lutas vêm, mas nós somos conhecidos por aquilo que seguimos também. A nossa fé, a nossa vida de busca ao Senhor, a nossa contribuição. Para mim, acho um absurdo alguns grupos que às vezes se achegam a políticos por causa de benesses financeiras para a instituição, quando dentro da igreja isso deveria ser feito. Eu louvo ao Senhor, e aqui falo para a honra, glória e louvor do Senhor, por nossa igreja, que tem sido cuidada pela misericórdia de Deus, através do coração de pessoas muito simples, muitos assalariados, pessoas que têm no seu coração contribuir para a obra do Senhor. Tem equilíbrio nisso. São pessoas que têm fé, que praticam uma fé ativa e prática, olha, seguem realmente a palavra de Deus nesse sentido. Por aquilo que combate, ele também tem que ser conhecido por aquilo que combate. Ele diz assim, o homem de Deus é um soldado, combate o bom combate da fé. E é maravilhoso isso. É o bom combate, é a luta, né, como ele coloca aqui, do ministério da pregação, da defesa do evangelho, da vida com Deus. As lutas são intensas. Temos uma batalha contra nós mesmos, contra um mundo que nos cerca, contra as astutas ciladas do inimigo. Então, nessa lição, onde nós falamos sobre amor ao dinheiro, sobre males, sobre falsos profetas, que vão realmente permear os nossos dias, e quanto mais a volta de Cristo se aproxima, mais isso vira uma realidade. Nós começamos a ver essa diferença, começamos a ver a diferença em quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, irmãos, abram os olhos com isso. Não entrem em qualquer vento de doutrina, em situações que sopram em você, falando que lá está bom, aqui está bom. Continue dentro da sua igreja, firme. Pregue, trabalhe, se envolva com os trabalhos evangelísticos, com o trabalho de cuidado com as pessoas, nesse período agora que passamos, não é verdade? Como que tem sido realidade isso? Quantas famílias têm sido ajudadas pela obra social da igreja? Louva a Deus, algumas famílias da igreja, que passam por momentos, né, difíceis, mas quantas outras famílias que não fazem parte da igreja que também foram auxiliadas, porque você, porque eu, porque cada pessoa da igreja traz pelo menos 1 quilinho, alguns trazem muito mais do que isso, porque contribuem financeiramente para que a obra social também continue, e tantas outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma luta, e nessa luta nós servimos ao Senhor, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É o Senhor dos exércitos. É Ele. E Ele nos garante a vitória. Ele é conhecido também por aquilo que prega. Paulo havia falado sobre o perigo de amar o dinheiro. Agora, ele pede a Timóteo que pregue aos que são ricos a doutrina da mordomia. Olha aí que interessante. Ele não condena e nem pede que os ricos abram mão das suas riquezas. Nesta vida somos mordomos dos bens de Deus. A questão é só a seguinte, você é um bom mordomo ou um mau mordomo? Essa que é a questão. Aqui ele começa a falar sobre aqueles que são ricos, né? Esse é o verso 12. Eu vou dar uma olhadinha aqui bem rápida, mas eu acredito que seja o verso 12. É isso mesmo, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas que para dela gozarmos, ou seja, para aproveitarmos, para estarmos alegres nelas, para termos satisfação nesse sentido. Mas aqui é Deus que está em primeiro lugar, então é um alerta para isso. Como eu disse, não é uma apologia à pobreza, mas é um alerta para que você tenha uma relação saudável com os bens financeiros. Porque, como nós vimos, irmãos, isso é algo terrível. O homem de Deus é conhecido por aquilo que prega. E essa pregação, ela nunca, em momento nenhum, ela poderá ser vazia, ou seja, sem prática. Ela tem que ser com prática. A nossa vida é observada por todos os que estão à nossa volta. Então, que tenhamos essa firme certeza. Que isso seja uma pregação viva. Que seja algo que mude. Que as pessoas vejam em nós e falem assim, poxa, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, ele prega aquilo que ele vive mesmo, porque ele vive isso, eu vejo isso acontecer na vida dele. Que coisa mais linda é isso, irmão?
que possamos ter isso abundantemente em nós. E ele também é conhecido por aquilo a que é fiel. Por aquilo a que ele é fiel. Paulo encerra com um pedido especial para Timóteo: guarda o que te foi confiado. No banco da sua vida, o que Deus tem depositado? Nessa conta, o que Deus tem te dado? Quais são os talentos? Você realmente tem multiplicado esses talentos para a honra e glória do Senhor? Porque você pode servir ao Senhor e ser um homem ou uma mulher de Deus sendo um empresário, sendo um comerciante, sendo alguém bem-sucedido financeiramente falando, evidentemente. O problema não está nos bens, o problema está nesse depósito feito. Como você está cuidando disso? Você é seguro? Você administra com sabedoria? Você é farto nisso? Ele diz aqui: cabe a Timóteo preservar e compartilhar o evangelho. Por outro lado, Timóteo deve regestar o falso ensino, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, ou seja, a falsa ciência. Então, irmãos, a nossa fé ela tem que estar em Cristo. Aliás, em Deus, através de Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo. Tem que ler a palavra, tem que ter vida com Deus. Piedade com contentamento. Um título um pouco enigmático no começo, mas nós entendemos que Paulo está falando de satisfação na vida, de colocar as questões financeiras e materiais no seu devido lugar. Mas por que elas estão no seu devido lugar? Porque Deus está no dele. O lugar de Deus na nossa vida, daquele que nasceu de novo, atenção, não pode ser negociado. Ele não abre mão disso. Ele tem o seu lugar. E que nós aprendamos sempre a adorar ao nosso Deus e a dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. E que possamos ser farto nessa distribuição. Nós somos conhecidos de várias maneiras, como nós vimos aqui. Que o Senhor nos dê a graça de verdadeiramente sermos conhecidos por esses homens, mulheres, sociedade que nos cerca. E que tenhamos um ambiente saudável em relação às questões financeiras e materiais. Na semana que vem nós estaremos iniciando a segunda carta a Timóteo. Irmãos, e que carta é essa? Que beleza será essa onde nós estaremos tratando da última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreve essa última carta ao seu filho na fé. É um contexto diferente dessa primeira carta. E eu quero que você estude muito bem a lição da semana que vem. Dê o retorno à nossa superintendência, a irmã Daniele Silva e também ao irmão Luiz Carlos Soares. Faça isso, irmão, estude a lição, não deixe passar essa oportunidade. Que o Senhor lhe abençoe e lhe dê um dia abençoado em nome de Jesus.